do nosso coração, Senhor. E nós, ó Pai, façamos como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus te abençoe e continue conectado conosco. Cooperador Melk, fazendo uso da palavra. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo a todos que estão nos assistindo e ligado através dos meios de comunicação. Uma graciosa paz do Senhor. Amém. Fico feliz pelo convite que nos fora feito através da pessoa do nosso pastor Rodrigo Sampaio para estarmos aqui meditando e falando um pouco da palavra do Senhor. Você que está em sua casa e puder abrir 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, apenas a parte A, ok? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, apenas a parte A do versículo 14, que diz assim: Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. Versículo 20, parte A. E Eliseu morreu e eles o sepultaram. Amém? Aqui vemos registrado no segundo livro dos reis, o final da trajetória de um dos ícones da nação de Israel, um dos profetas que teve seu ministério incrivelmente amparado pelo Espírito de Deus e também por intermédio de Deus, e por nome de Eliseu. Só que antes de falarmos de Eliseu e entrarmos no contexto do texto que acabamos de ler, precisamos falar um pouco sobre o seu antecessor, denominado Elias. A gente pode ver que o ministério de Elias se inicia em 1 Reis, capítulo 17, onde que ele profetiza a seca em Israel. Essa profecia que ele fala a Israel tinha com o intuito primordial atacar o Deus em que o governante daquela época, chamado Acabe, juntamente com sua esposa Jezabel, criam e se inclinavam. O nome dele era Baal, que era conhecido como Deus da fertilidade e da vida. Só que quando Elias profetiza a seca sobre Israel, a primeira quebra do poder desse Deus ocorre, porque quando ele profetiza a seca, então não chove sobre Israel, não desce água, não tem fertilidade, não produz a vida, e vemos aqui Deus afrontando outros deuses que são pagãos, outros deuses que não têm nenhuma suficiência em si mesmo, porque são de barros e são de pedras, pois não há vida neles. Só que é interessante que quando ele faz essa profecia, durante 3 anos e meio, de fato, não choveu em Israel. Elias também desafiou os 450 profetas de Baal ali no Monte Carmelo, que podemos ver isso registrado em 1 Reis 18. E é interessante que em 1 Reis 19, ele é perseguido por Jezabel por ter assim feito esse desafio no Carmelo contra esses 450 profetas de Baal, e assim ele é perseguido por Jezabel. Esse homem, então, ele foge para o Monte Horebe. No Monte Horebe, Deus revelou para Elias que ele seria substituído. E é aqui que eu acho intrigante pensar aqui, porque como Deus substitui alguém que ele usou tão pouco? Como é que Deus pode substituir alguém que ele usou apenas em cerca de apenas uma profecia e já foi perseguido, usou tão pouco? Por que Deus quis então substituir Elias num ministério tão curto que foi o dele? Sabe por quê? Muitos ministérios serão curtos mesmo, porque temos que entender que mais importante do que ser usado por Deus é ser aprovado por Deus. Mais importante do que termos um ministério é cada dia sermos servos diante de Deus, é cada dia sermos aprovados por Deus, porque 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 vai nos dizer: procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Não é como obreiro usado, é como obreiro aprovado, porque mais importante do que ser usado por Deus é ser aprovado por Ele. Glória a Deus por essa palavra. O ministério de Elias estava chegando ao fim,
Por isso ele teve que encontrar o sucessor. Eu acho interessante esse artigo definido, o sucessor, porque aqui a gente define que existe, que havia um sucessor para substituir. E não era um artigo indefinido, era definido, porque Deus já tinha definido quem iria substituir Elias, e tal era chamado Eliseu. E a gente pode ver ao decorrer da história que Eliseu estava trabalhando, arando a terra com a 12ª junta de boi. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, vai dizer muito bem isso. Havia mais 11 juntas de boi na frente de Eliseu. Eliseu estava com a 12ª junta de boi. E é aqui que a gente vê que Deus não escolhe aqueles que estão primeiro, mas aqueles que estão com disposição para servi-lo. Deus não escolhe aqueles que estão na frente com lugar de honrarias, com lugar de prestígio, não. Deus escolhe aqueles que estão com disponibilidade para servi-lo e para assim ser servo diante da sua vontade. É interessante que assim que Elias encontra Eliseu com a 12ª junta de boi, ele lança a capa sobre Eliseu e Eliseu então deixa os bois, queima a tralha. E é interessante aqui porque é necessário a gente ter que deixar coisas do passado. É preciso deixar tudo aquilo que a gente tinha de prestígio, tudo aquilo que a gente tinha de comodidade, tudo aquilo que a gente tinha de importante em nossa vida. A gente tem que deixar isso para trás, deixar esse passado para trás para seguir o chamado de Deus. A Bíblia mesmo afirma muito bem isso, onde Abraão deixou a sua terra e a sua parentela. Simão Pedro também deixou as redes, o sustento que ele tinha para seguir o chamado que Jesus tinha colocado na vida de Pedro. Então é necessário a gente deixar todo o passado, todo o prestígio para seguir o chamado. Eliseu então começa o seu ministério, começa a seguir Elias, começa a ser um aprendiz de Elias. E é interessante que ele vê muitos milagres. São descritos ao todo da Bíblia aqui cerca de 13 ações de Elias, contando milagres e profecias. Antes de Elias ser levado aos céus num redemoinho, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E é interessante que Eliseu, então, quando ele vê Elias sendo elevado aos céus, ele pega aquela capa e o Espírito do Senhor se apodera de Eliseu. Então ele começa ali a viver um ministério poderoso, um ministério cheio da presença do Espírito de Deus. E é interessante que se Elias faz 13 ações, incluindo milagres e profecias, Eliseu faz 23, ou seja, o dobro de Elias. E é aqui que eu quero te mostrar que Eliseu fez o dobro do que Elias, e dentre esses milagres, Eliseu abriu o Jordão, sarou as águas de Jericó, aumentou o azeite da viúva, ressuscitou um menino que estava morto, multiplicou pães, curou a lepra de Naamã, fez o machado flutuar. A gente percebe que esse homem foi usado por Deus. Esse homem definitivamente teve um ministério abençoado, cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. Só que aqui que eu entro no texto que lemos. Só que o texto que acabamos de ler, que acabamos de nos referir, diz que ele morreu de uma doença. Diz que ele morreu de uma doença. Ele estava enfermo e aquela enfermidade acabou levando ele à morte. Curou, ressuscitou mortos, fez milagres, mas morreu de uma doença. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas das vezes Deus não fará em nós, mas Ele fará por intermédio de nós. Muitas das vezes, Deus não operará o milagre em que queremos em nossa vida, mas Ele usará a nossa vida para produzir milagres para outras pessoas, para aqueles que estão mais necessitados, para aqueles que precisam deste milagre. Muitos de nós aprendemos de forma ignorante, de que temos que chegar na igreja, de que temos que, só porque servimos a um Deus poderoso, a um Deus soberano, que temos que chegar na igreja, temos que dobrar os joelhos e pedir, e simplesmente Deus parece que Ele é obrigado a nos abençoar. Está errado. Deus não é obrigado a nos abençoar.
Temos que vir aqui simplesmente não pelo que ele faz ou pelo que ele vai fazer, mas temos que vir aqui, temos que adorar a ele, não simplesmente pelas obras de suas mãos, mas pelo que ele é em nossa vida, pelo que ele tem sido e pelo que ele será para sempre em nossas vidas, que ele é o único salvador de nossas almas, ele é o único que pode nos salvar. É interessante que a vida cristã, a vida que se segue, a vida de um servo de Deus, ela não é dar e receber no estilo de barganha. Ela não é no sentido de dar e receber, no sentido de fazer troca ou barganhar com Deus. A vida cristã é se doar. A vida cristã é se derramar aos pés do Mestre, é estar em continuamente servidão diante do Mestre. A gente não serve a Deus pelo que Ele faz, a gente serve a Ele pelo que Ele é. E há um hino muito lindo, que é uma verdade bíblica, que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E é isso que eu quero trazer para o seu coração, querido ouvinte. Se Ele fizer em sua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não deixe a Ele, não largue tua cruz, não despreze o que Ele colocou sobre os seus ombros, porque tem a sua medida, tem o peso que você suporta. Se você ainda não foi curado, se você ainda não recebeu aquilo que tanto ora, aquilo que tanto pede, continue ainda buscando, orando, porque se Ele não fizer em você, Ele fará através de você, porque mais importante do que servir a Deus pelo que Ele faz, é servir a Deus pelo que Ele é em nossa vida. A vida cristã tem seus vales, a vida cristã tem seus altos e baixos, e é preciso passar por eles. É preciso viver esses vales. É preciso andar por eles. Às vezes descalço, às vezes com os pés latejando, pisando em pedras e espinhos, mas é necessário andar por esses vales. Porque é no vale que Deus nos aperfeiçoa. É no deserto que Deus entende e compreende o que há no nosso coração. O próprio texto bíblico disse que Deus colocou Israel no deserto para ver e para saber o que havia no coração deles, se era uma servidão voluntária ou se não era. É interessante que Deus vai, assim, permitir que passamos por provações, passamos por vales e desertos. E a gente pode ver muito bem isso na Bíblia, que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões, foi dentro dela. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. É dentro do vale, é dentro do deserto, é dentro da provação que Deus proporciona o livramento. Glória a Deus por isso. Fomos muito mal acostumados a ouvir só o sim de Deus. Fomos muito mal acostumados de que toda oração Deus irá responder com um sim. Fomos muito mal acostumados a entender que sempre que orarmos, Deus irá responder com um sim a qualquer oração que fizermos. E não é assim. Temos que ter consciência que o não de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta para nossas vidas. O não de Deus talvez seja um livramento futuro que Ele está te dando. E é por isso que se Deus está te dizendo um não, está te dando resposta negativa para alguma coisa que você deseja ou está procurando, permaneça no lugar, permaneça constante, permaneça firme, porque o não de Deus também é resposta. O não de Deus é um livramento para você no futuro. E o não de Deus agora é o sim dele no futuro. Glória a Deus por isso. Há um testemunho lindo de um irmão. E ele era cego e é cego. E ele sempre pregava a palavra. E todas as vezes que ele pregava, Deus operava através daquela ministração. Muitas vezes havia pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E ele era cego. E ele pedia em sua recâmara, e ele orava a Deus dentro do quarto, dizendo: Deus, me cura dessa cegueira. Me cura dessa impossibilidade de ver. E sabe o que Deus respondia para ele? Apenas como: não. Não vou te curar.
E aí, quando houve um não de Deus, o que tem que fazer? Jogar as coisas para o alto, desistir de ser cristão, parar na jornada e achar que Deus é um Papai Noel que vai nos dar tudo o que pedimos só porque escrevemos uma carta? Não, Deus não é assim. Deus é um Deus que está tudo sob o controle dele, o mando dele, a manda e o decreto dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E temos que ter consciência e maturidade para compreender que tudo está sob o seu controle e sob a sua permissão e sobre o seu decreto. Alguns personagens bíblicos ouviram o não de Deus. Abraão foi um deles. Abraão ouviu o não de Deus. Por quê? Deus chega para Abraão no capítulo 12 de Gênesis dizendo: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E Abraão sai. E Deus chega para Abraão e fala: Abraão, farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. E Abraão crê naquela promessa. Abraão crê nas palavras do Senhor. E ele então continua vivendo sobre aquela promessa de ser pai de uma grande nação. Ser pai de grandes multidões. Só que a Bíblia vai nos dizer que Abraão morreu. Mas não viu a promessa se cumprir. Mas morreu crendo que aquilo se cumpriria em sua posterioridade. Ele ouviu o não de Deus. Mas ele esperneou como uma criança mimada? Não. Ele aceitou o não de Deus e morreu crendo, pela fé, de que ele seria pai de uma grande nação. Moisés ouviu o não de Deus. Começamos por Abraão, agora estamos em Moisés, o cumprimento da promessa, dizendo: Abraão, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção e trarei você de volta para essa terra. A promessa estava se cumprindo e Moisés era um daqueles que tinham fé nessa promessa, almejava crer nessa promessa e tinha o desejo de ver ela se cumprindo. Só que a gente vai ver que o desejo de Moisés era também entrar na terra prometida juntamente com os israelitas que saíram do Egito. Só que Deus vai olhar para Moisés e falar: Moisés, você não vai entrar agora. Você apenas verá ela de longe. Olha o não de Deus aí. Deus falando não para um dos seus servos mais íntimos. Deus falando não para Moisés. Ele não entrou na terra prometida. E um outro personagem que eu quero trazer para você, um dos mais principais, também ouviu um não de Deus. O nome dele é Jesus. Jesus no jardim do Getsêmani, orando em agonia, ele ora a Deus e clama: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E é interessante que Deus do céu não dá nenhuma resposta e ele fica apenas com o silêncio de Deus. Olha o não de Deus aí. A vontade do Filho não foi feita, o que foi feita foi a vontade do Pai. É necessário ouvirmos o não de Deus. É preciso a gente compreender que o não de Deus também é resposta para a nossa vida. Às vezes Deus não te dará aquilo que você quer agora, ou nem te dará na posterioridade. Eu tenho que te fazer e incutir isso em seu coração, porque eu não vim trazer nenhuma falsa ideologia. O neopentecostalismo trouxe um defeito muito grande em algumas igrejas, de decretar, de determinar, de dizer: eu posso, eu sei, eu consigo fazer. Não, o nosso Deus não é assim. Tudo acontece debaixo do amando dele, da vontade dele, do decreto eterno dele. Temos que entender que o não de Deus também é resposta. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus da sua vida. Se ele fizer, ele continua sendo Deus da sua vida. Mas se ele não te responder para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está pedindo, não largue a tua cruz, não largue a Cristo, não deixe a igreja, não deixe o ministério, não abandone, não diga que Deus é injusto para contigo. Não, Deus é justo para com todos. Ele é fiel para com todos, ele é amoroso para com todos. Continue perseverando, continue firme naquilo que Deus te colocou, porque um dia, mesmo que não ocorra aqui na terra, um dia você irá gozar livremente no céu eterno, rodeados de anjos, querubins e serafins cantando glórias ao nome do Cordeiro que venceu.
permaneça no lugar, suporte essa luta, suporte essa dor, resista mais um pouco, porque o que há de vir virá e não tardará. Ele vem sobre as nuvens e eu creio nessa promessa. Mesmo que meu corpo se acabe, mesmo que me atinja a doenças do meu corpo, mesmo que dinheiro venha a faltar, mesmo que me falte alimento, todavia eu me alegrarei em Deus e esperarei nele, pois ele é o Deus da minha salvação. Glória a Deus por isso. E é interessante, queridos, que há um outro personagem que conhecia muito bem esses nãos. Esses nãos, às vezes a gente entende como um dia mau. Às vezes a gente passa por muitos dias maus, a gente busca resposta em Deus e Deus não responde. Às vezes a gente acorda, encontra um nódulo, encontra uma dor, encontra uma queda de cabelo que não estava ocorrendo, encontra talvez uma falta de apetite, encontra uma doença no sangue e não sabe o que fazer. São os não de Deus, são os vales, são os dias maus. É no dia que você chega em casa e fala para sua esposa: fui demitido. É para no dia que você chega em casa e seu filho te pede um pão e você não tem como proporcionar. É dia mau. É o dia que Deus proporciona tanto a ímpios quanto a cristãos, tanto a justos quanto a injustos. É o dia que Deus proporciona você, mulher, que levanta feliz, que arruma sua casa, que você está em seu trabalho, que você glorifica a Deus, mas chega em casa, o seu esposo não te abraça, os seus filhos não te dão bênção, não pedem bênção, não ouvem o eu te amo. É dia mau. É dia que Deus proporcionou para você passar. É dia que Deus quis que você passasse, não para te matar, mas para aprimorar a tua fé. E Salomão vai muito bem disso, ele conhecia muito bem desses dias maus que surgem na vida do cristão. Ele, jovem, escreve o livro de Cantares. Um jovem apaixonado, muito enamorado, escreve o livro de Cantares. O relógio passa, o relógio conta as horas, e ele passa da idade jovial de adolescência e vira um homem maduro, um homem consciente, e escreve um outro livro poderoso, escrito chamado de Provérbios, onde ele encontra conselhos para o dia a dia. O relógio continua passando, o relógio do tempo não para, e ele continua envelhecendo, continua passando por várias intempéries da vida, acaba se inclinando para outros deuses, acaba se apaixonando para outras mulheres, acaba fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, e o relógio do tempo passa. Aquele homem viril, aquele homem forte, aquele homem atlético já não está mais como era antigamente. Ele olha no espelho e ele está agora com seus cabelos esbranquecidos, com seus dentes amarelos. Ele está literalmente ali definhando. A sua velhice chega e ele vai para aquele mesmo local onde ele escreve Cantares e Provérbios, e ele pega a mesma caneta, talvez pega o mesmo papiro, ou quem sabe o pergaminho, e escreve um outro livro poderoso chamado Eclesiastes, porque ele vai começar dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, a fama passa, a glória passa, tudo aquilo que você tinha por prestígio passa, e o que fica é só aquilo que a traça e o ferrugem não consegue carcomer, é aquilo que está aí dentro, é aquilo que está aí no interior, é aquilo que só Deus vê, é aquilo que só Deus pode avaliar como valioso para ele. Ele finda esse livro no seu capítulo 12, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha os maus dias aí. É necessário passarmos pelos dias maus. É necessário passarmos pelos dias maus, não para te matar, não para produzir em você uma falsa esperança, mas para aperfeiçoar a tua fé. O que está acontecendo no cenário atual, de fato, foi permissão de Deus. E Ele não faz isso não para matar, ou simplesmente para diminuir a sua fé, mas para te fazer ficar mais firme nele, para te fazer ficar mais esperançoso no que Ele provê. Continua firme em Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele continua também sendo Deus. E aqui a gente viu que Eliseu curou
operou, fez muitos milagres, mas morreu de uma doença. Doença que ele não conseguiu altamente se curar. Por quê? Porque os dons estão subordinados a Deus e não a quem possui. Os dons estão subordinados não ao quem possui o dom, mas a quem doa, que é Deus. E há necessidade de entendermos isso, que muitas vezes iremos passar por momentos tortuosos, momentos difíceis, e às vezes pediremos respostas a Deus, e Deus nos responderá como um não, ou como não é agora, não é o momento. Entenda essa palavra. Que Deus possa iluminar o seu coração por meio dessa palavra. Que você possa ser abençoado e entender que tudo está sob o decreto de Deus, sobre a permissão dele. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus em nossas vidas. Que você possa ser abençoado, irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, por meio dessa palavra. Tenha esperança em Deus, creia em Deus, continue firme em Deus, porque Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se ele fez a promessa, ele cumprirá. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa o momento, ele fará conforme lhe apraz e conforme a vontade dele. Que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa ser enriquecido pelas bênçãos do céu e que Deus possa abrir os teus celeiros, mesmo que você às vezes não tenha condições ou nesse momento está passando por um momento difícil. Entenda, é Deus aperfeiçoando a sua fé. O Deus da provisão irá aparecer, o Deus da provisão irá prover para a sua vida, irá te dar sustento, irá te dar conforto, irá te dar paz. Enfrente esses dias maus, não recuando, não desanimando, mas entendendo que tudo é para o aperfeiçoamento dos santos, tudo é para o aperfeiçoamento daqueles que esperam e daqueles que creem em Deus. Pai, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique com essa palavra, que você possa ser renovado, fortalecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha fé não está firmada nas coisas que